Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. A gente vai conversar um pouquinho agora para entender o que está acontecendo no mercado de café Conilon. Após atingir aí os preços acima de R$ 800 a saca, o mercado recuou um pouquinho, a indústria diminuiu o ritmo de compra. Por outro lado, o produtor tenta segurar esse café para ver se vem preços mais atrativos, e tem também a questão do Vietnã. A safra começa a ser colhida daqui a pouco, então a gente precisa acompanhar bem de perto o que vai acontecer para o produtor do Espírito Santo e também da Bahia. Para conversar com a gente hoje, nós convidamos aqui hoje, então, Fernando Maximiliano, fala com a gente em nome da Stonex. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olha, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Fernando, o mercado de café Conilon chamou atenção nos últimos dias, produtor prestando atenção aí na movimentação de preço, indústria recuando um pouquinho depois de se abastecer de certa forma, conseguir comprar um pouquinho de matéria-prima. O que está acontecendo, Fernando? A gente atingiu preços aí no início do mês acima de R$ 800 a saca, recuou um pouco aí nos últimos dias e o produtor já está começando a sentir esse impacto. O que você traz de novidade, Fernando? Bom, Virgínia, para a gente entender todo esse cenário do café robusta, né, acho que é importante a gente relembrar qual que foi a motivação que levou a esses preços elevados. Primeiro, é importante lembrar que quando a gente fala de mercados, por exemplo, o mercado robusta doméstico e o mercado de robusta em Londres, são mercados que eles tendem a andar de forma paralela. Mas, em alguns momentos, a gente vê essa disparidade das movimentações desses mercados. E é o que aconteceu recentemente com a forte alta que a gente teve nos cafés, de forma geral, mas principalmente do Arábica, isso fez com que a indústria buscasse aqui no mercado doméstico brasileiro o café robusta para tentar compensar essa forte alta, esse forte aumento nos custos. E isso fez com que os preços de robusta aqui estivessem com valores, chegassem, né, a valores acima de US$ 350 com relação a Londres, ou seja, no mercado nacional, nos momentos de alta que a gente teve nessas últimas semanas, o mercado brasileiro chegou a pagar até em torno de US$ 350 a mais por tonelada para o café ficar aqui. Então, a gente tem que entender que essas movimentações já estão discrepantes com relação às movimentações do mercado de robusta lá em Londres. E aqui no Brasil, né, houve um arrefecimento dessa atividade da indústria nesse movimento de compra. A indústria, naquele momento, ela seguia aí com esses problemas de aumento de custos, ela seguia também preocupada, e aí não só a indústria nacional, mas a indústria global de forma geral, preocupada com a questão do Brasil. O clima era um clima seco, então já houve perdas por conta da geada, perdas por conta do clima seco, e agora o retorno das chuvas, isso arrefece um pouco essas preocupações, e aí justificou aí um pouco da retração da indústria nessa movimentação comercial. E, Fernando, quando a gente fala que os preços recuaram um pouquinho nos últimos dias, de fato ele caiu. A gente teve negociação aí de acordo com o indicador de CPEA, R$ 830. Ontem fechou a 774, nessa média mais ou menos. Caiu, mas não devolveu tudo o que ganhou, né, Fernando? Como é que a gente faz análise desse último ano? O preço, ele ainda no mercado físico, ele segue sendo atrativo, é muito bom para o produtor, mas de fato ele é muito caro para a indústria. Como é que a gente faz essa relação? Com certeza para a indústria ainda são níveis elevados de preço, tanto para o Robusta como para o Arábica, né? A gente tem que entender que estamos nas máximas históricas para os preços aqui no mercado doméstico, e mesmo com o recuo, os preços de café Robusta ainda estão 85% acima do que a gente viu no início desse ano. Então ainda estão em valores elevados. E, claro, toda essa condição vai depender do apetite da indústria daqui para frente. Acho que é importante a gente comentar que isso é uma característica só do Brasil e que é resultado dessa forte demanda que a gente tem no mercado doméstico, que é a questão do consumo elevado que a gente tem aqui no Brasil. Mas esse é o cenário que a gente vê, ainda estão em patamares elevados para a variedade também. E, Fernando, é claro que a gente não consegue bater o martelo se a indústria já tem todo o material que precisa, mas o setor conseguiu fazer a compra, matéria-prima. A gente sabe que essa quebra do Arábica acabou demandando ainda mais do Conilon. A gente consegue ter pelo menos uma noção do que eles conseguiram fazer nesses últimos meses, nessas últimas semanas?
Com certeza é difícil a gente afirmar como que está a condição das indústrias, né? Mas com certeza eles compraram volumes significantes, o que a gente pode notar até mesmo pelos preços, e aí eles estão buscando uma condição de redução desses preços para tentar aliviar aí o custo de produção. Então esse é basicamente o cenário que a gente tem visto. E em relação ao produtor, Fernando, que ele pede aí por uma valorização, né? Preço ali na casa dos 800 reais a saca. A gente sabe que o custo de produção também subiu para o lado do produtor, mas essa média de negociação, ela é satisfatória para o mercado de Conilon quando a gente fala uma saca aí a 700 reais? Realmente é difícil a gente afirmar se é um nível bom ou não, porque cada produtor ele tem o seu custo de produção. A gente viu os custos de produção de fertilizantes e produtos dolarizados subindo aí, principalmente com essa forte alta do dólar, essa manutenção, né, dos patamares elevados do dólar, mas ainda assim é um preço consideravelmente alto se a gente considerar o histórico dos preços de café robusto aqui no Brasil. E paralela a tudo isso, Fernanda, a gente tem Vietnã que precisa continuar de olho, movimenta bastante Bolsa de Londres. Você falou para mim há alguns dias numa matéria que a gente fez para Notícias Agrícolas, produtor vietnamita se preparando para iniciar a colheita. O que a gente tem de informações quando a gente fala no maior produtor do mundo de Conilon? Bom, quando a gente fala de Vietnã, né, Virginia, até relembrar o que a gente comentou naquele momento, o Vietnã ele já está iniciando aí o seu período de colheita. O pico da colheita deve se iniciar a partir de meados de novembro e seguir até janeiro. Então, e é uma safra grande, o mercado tem aí uma expectativa de uma produção em torno de 30 milhões de sacas nessa temporada por lá. Só que enquanto a gente tem essa produção importante, e claro, a chegada desse café no mercado, ele tende a arrefecer um pouco as preocupações, né? A gente está no período de entre safra lá, ainda temos aquela questão do Laninha, Virginia. O NOAA já apontou que estamos sobre o efeito de Laninha, inclusive o Laninha antes era projetado como Laninha leve, agora já está como uma perspectiva de que seja um Laninha moderado, ou seja, com uma intensidade um pouco maior, e o Laninha está associado ao excesso de chuva na Colômbia, na América Central e no Vietnã. E eu estou falando Colômbia, produção de arábica, mas, querendo ou não, os dois mercados lá fora, tanto de arábica como de robusta, eles tendem a ter uma movimentação bem próxima, né, Virginia? E isso tudo preocupa, inclusive é uma perspectiva de que a temporada de chuva lá no Vietnã, ela se estenda um pouco mais e possa aí causar problemas na colheita. E, Fernanda, e paralela a tudo isso, a gente falar de café hoje e do Vietnã, a gente não pode deixar de mencionar a questão logística, que eles sentem os impactos bem antes da gente aqui no Brasil. Embarques bastante comprometidos, tem mais essa questão para a gente ficar de olho, né? Sim, com certeza. Recentemente, Virginia, uma das coisas que suportaram fortes movimentos em Londres foi a questão da nova onda da Covid, da variante Delta, que ocorreu lá no Vietnã. Mas essa situação já se arrefeceu, não está tão séria como esteve naquele momento, e isso até trouxe um pouco de tranquilidade para os agentes, né? Arrefeceu as preocupações. Mas com certeza os problemas logísticos ainda estão aí, não é só para o Vietnã, isso vale para o Brasil, isso vale para a Colômbia, isso vale para o mundo de forma geral. Fernanda, a gente continua com aquele cenário de esperar que tem muita coisa para acontecer, né? Para a gente tentar entender o que vai acontecer com o mercado. É possível a gente tentar desenhar, pelo menos nesse restinho de semana, né? Amanhã, como é que deve se comportar a negociação lá em Londres, aqui no Brasil? Como é que deve ficar esse mercado para o produtor de Conilon? Bom, Virginia, vamos separar duas situações. O mercado de Conilon aqui no Brasil, como eu comentei, ele ainda segue com um diferencial positivo, então dificilmente a gente vai ver uma movimentação de comercialização para exportação enquanto esse diferencial estiver no campo positivo. Então esse cenário vai depender basicamente da demanda aqui da indústria do Brasil, dessa dinâmica mais interna. Mas agora, falando em Londres está muito associado a Nova York, como eu disse, e o mercado ele tende a seguir de forma mais lateral, porque não temos tantas novidades em termos de fundamentos, mas ainda continua sendo uma perspectiva mais positiva. A gente não vê uma perspectiva tão baixista por conta dos fundamentos que a gente já comentou. A gente está no período safra com um déficit no balanço de oferta e demanda.
A gente está aí com a perspectiva, o problema do Laninha que eu acabei de comentar, problemas logísticos que ainda não se resolveu, e todos esses fatores eles se juntam para limitar possíveis grandes perdas nos mercados internacionais. E, Fernando, para a gente finalizar, vou aproveitar que você está aí no Espírito Santo. Como é que está aí no andamento da safra? Está chovendo? Melhorou as condições? Está positiva? O que você tem visto por aí? Olha, choveu bastante aqui, viu? Eu, inclusive, estou no município de Colatina, choveu bastante e isso tem contribuído, sim, para o desenvolvimento da safra do café robusta, né? Que a gente viu aí uma colheita muito boa no passado, e tudo indica que, caso o clima continue favorecendo, a gente deve ter uma colheita muito boa, sim, nesse próximo ciclo safra. Muito bem. Fernando, obrigada mais uma vez, meu caro. Já deixo o convite aberto. Você sabe que aqui no Notícias Agrícolas você está em casa. Até a próxima. Eu gostaria de agradecer, sigo disponível para vocês também. Até mais. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano, analista de mercado da StoneX Brasil, que trouxe pra gente aí o que vem acontecendo no mercado de Conilon. O preço do café Conilon subiu bastante nesse último ano, atrelado aí a essa redução de oferta de arábica, o que fez com que a demanda do Conilon fosse mais aquecida, e associado também à valorização do arábica, os dois mercados acabam andando ali de certa forma juntos, subiu bastante, atingiu aí níveis históricos para o valor da saca, negociação acima de R$800, mas recuou um pouquinho nos últimos dias, o que acendeu um alerta aí para o produtor. O produtor espera ir por preços mais atrativos, levando em consideração, de acordo com os produtores, o alto custo de produção, a valorização dos insumos nesse último ano, e, por outro lado, a indústria, depois de comprar certa quantidade de matéria-prima, a gente não consegue saber o quanto dessa indústria que ela está abastecida, mas a indústria conseguiu fazer algumas compras e agora afirma que não consegue mais pagar esses valores da matéria-prima, o que trava o mercado. Então, a gente tem a indústria diminuindo o ritmo de compra e o produtor dizendo que vai segurar esse café para tentar, para esperar por preços mais atrativos. Paralelo a tudo isso, quando a gente fala em café tipo Conilon, tem as questões do Vietnã. A colheita começa em meados de novembro por lá, o principal país produtor de Conilon do mundo, e a questão do Laninha, de acordo com o NOAA, a gente está aí com 87% de chances de um Laninha moderado, levanta certo alerta para o Vietnã, porque pode ser que o excesso de chuvas atrase essa colheita, comprometendo até a qualidade desse grão. Paralelo a tudo isso, a gente ainda tem a questão logística que precisa continuar acompanhando. O Vietnã sente os impactos muito antes do Brasil, desde março desse ano, com a interrupção do tráfego lá no canal de Suez. Então, as questões precisam ser muito bem avaliadas. O produtor precisa manter pé no chão para ver o que vai acontecer. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.